direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo, mais uma edição do programa Jogo de Ideias do Itaú Cultural. Esse programa faz parte da série que estamos apresentando sobre o repórter brasileiro, uma série idealizada pela nossa entrevistadora convidada de hoje, a Eliane Brum, jornalista, documentarista e escritora, ficcionista. Começou com na verdade, como uma homenagem que a gente faz agora em 2 programas, a um dos grandes repórteres brasileiros, a um dos grandes textos da imprensa brasileira e a um dos grandes militantes da imprensa, que é o senhor Audálio Dantas. Joe. Um amigo e companheiro, está sempre junto com a gente aqui. Obrigado, Audálio. Parabéns. Obrigado a vocês. Para ficar com a gente também, nesses 2 programas, que são uma homenagem à trajetória pessoal, né, humana e profissional do Audálio Dantas, um outro grande repórter brasileiro, uma figura extraordinária, uma conversa, um papo sensacional, assim como o Audálio, também escritor, o jornalista Ricardo Cônego. Boa noite. Obrigado por você estar aqui. Obrigado. Audálio, infelizmente o Zé Hamilton Ribeiro não pôde participar, tem um problema na coluna, mas ele deixou uma pergunta. Ele falou, por favor, faça essa pergunta para o Audálio, que eu gostaria muito de ouvir o que o Audálio tem a dizer. Que é exatamente a seguinte pergunta, sobre a questão emocional, psicológica e a formação do repórter. Quais são, para você, as características, as melhores e as piores características psicológicas de um repórter? Pergunta Autoanálise, para autoanálise. Pergunta complicada, difícil, mas acho que ele fala numa coisa que acredito ser fundamental do jornalista, do repórter, né? Principalmente do repórter, é ter a humildade necessária para abordar o outro, a pessoa que vai falar, etc. e tal, sem ir porque, infelizmente, eu acho que há um traço comum a um grande número, uma percentagem muito grande de jornalistas, que é a prepotência. Eu sou jornalista, eu sou um sujeito importante, etc. e tal. Esse aí nunca será um bom repórter, nunca. Ele sempre acha que ele está acima dos outros, ele sabe tudo, etc. e tal. Eu acho, então, que é importante isso, do sujeito, e muitas vezes se colocar no lugar do outro, né? Principalmente se são pessoas do povo, porque as pessoas do povo podem parecer que não sabem, mas há uma consciência coletiva que está lá na cabeça dele. Você já ficou travado para chegar em alguma pessoa que fosse importante para fazer uma matéria? E aí você pensou, e aí a ervilhinha caiu no buraco. Como é que foi? Conta essa história para a gente, como é que você superou ou se não superou? Poxa, essa pergunta é muito boa, porque não foi uma vez só, várias vezes esse sentimento de quase paralisação diante de algum personagem muito importante, a intimidação, etc. A primeira experiência, eu estava na Folha, no dia a dia, e chegou a São Paulo o Gilberto Freire. Gilberto Freire é um sociólogo da maior importância no Brasil, né? Todo mundo sabe disso, e com a fama e tal. Agora, além dele ser um excelente estudioso dos problemas sociais, ele era um pavão, né? Ele era mais pavão do que o Fernando Henrique Cardoso, conseguia. E me mandaram entrevistar o Gilberto Freire. Ele estava no Hotel Otton. Naquele tempo, o Hotel Otton, aí no centro, todo cara importante ia para lá. E eu fui já intimidado, né? Porque eu fui para o arquivo, eu não conhecia muita coisa, fui para o arquivo, a gente ia para o arquivo do jornal para saber, olha, o que é, como é que é, etc. E tal. Arquivo de jornal é a coisa que veio antes do Google. Eram pastas com recortes, né? E aí cheguei lá com as perguntas e aquele sujeito imponente, todo empolado, né?
E a primeira pergunta que eu fiz, eu acho que eu cometi um erro, né, de fazer essa pergunta. O que é que o senhor acha da situação atual? Era mais verdinho ainda. A sociologia brasileira. Aí ele disse, sociologia brasileira? Não existe sociologia. Me deu uma bronca. Não existe sociologia brasileira. Sociologia é sociologia em qualquer parte do mundo. Fique sabendo. Eu digo, tá, obrigado, hein? E aí fiz o resto da entrevista assim, meio cabreiro e tal. Outra vez, em 1970, eu fui ao Chile para fazer o começo das reações que levariam ao golpe que derrubou Salvador Allende em 1973. E aí, o que eu fiz aí, simplesmente? Eu percorri quase todo o país, perguntando para as pessoas, o que você acha? Por que o Allende, estão dizendo que ele vai transformar o país em comunista e etc. E gente rica, gente pobre, gente inteligente, analfabeto, e intelectuais, etc. E um dia eu me vi frente a frente, num evento, num sindicato, frente a frente com o Salvador Allende, que era um sujeito baixinho, assim meio troncudo. E, de repente, eu me sentia, eu ia perguntar para ele a mesma coisa que eu perguntava. E eu me sentia assim, intimidado, porque aquele era o símbolo, ele era um símbolo, ele não era apenas uma pessoa. Era o símbolo que representava a luta democrática, a luta pela transformação social, enfim, um monte de coisa. Que você e o Zé Hamilton Ribeiro participaram do momento talvez mais importante da história brasileira, que foi a revista Realidade. Para mim e para muita gente. Sim. Que até hoje é objeto de estudos, das faculdades e tal. Nunca houve nada parecido. E você saiu do Cruzeiro, foi para Heitor Abril e ali foi parar na Realidade. Queria que falasse um pouco disso, não dá para falar de reportagem no Brasil sem falar da revista Realidade, que até hoje é o grande modelo e tal, né? Qual era a receita ali? Como é que eram as reuniões de pauta? Como é que se criava a Realidade? Lembra de alguma matéria como é que foi feito? E realmente foi uma coisa muito importante, porque a minha definição da revista Realidade é que é a primeira revista em que cada repórter era uma grife. Né? Olha aí, era o repórter Lacoste, o repórter... Era uma revista de autor, né? Era revista de autor, exatamente. Então, essa convivência era muito rica, porque, entre outras coisas, lá estavam pessoas que não eram jornalistas na origem, mas eram vocações jornalísticas. Uma delas era o Roberto Freire, que era médico psicanalista, e fazia, mas ele escrevia muito bem, era um romancista também, e fazia matérias que tinha, evidentemente, fundo psicológico, essa coisa toda. O João Antônio, contista maravilhoso, que tinha, bom, Claudinei sabe de quem muito bem estou falando, tinha escrito alguns livros de contos muito importantes, e também eram dos repórteres que estavam lá. Enfim, aquele grupo, o Zé Hamilton, né, e vários outros, e o clima naquela redação, sendo uma redação, digamos, de estrelas, mas, ao mesmo tempo, com um sentido gregário muito forte, né? As pessoas se ligavam muito, e as reuniões de pauta eram grandes farras, na maioria das vezes, nem sempre, né? Grandes farras. Se ia para a casa de um ou de outro, abria-se garrafa de uísque e começava a discutir a salvação do mundo. E aí surgiam grandes ideias. A maioria das matérias que eu fiz para a Realidade, assim como outros, eram matérias que você mesmo propunha, né? Você propunha, olha, eu estou pensando nisso, etc. O repórter, o texto dele era quase uma coisa sagrada. É evidente que se ele cometesse erros de português, coisa assim, tinha alguém para ver isso. Mas a maneira de contar, a liberdade de contar era dele.
Eu queria te perguntar sobre essa reportagem, Audálio, do Povo Caranguejo, que eu acho muito interessante porque tu escolhe contar ela do ponto de vista do homem e do ponto de vista do caranguejo. Como é que foi essa escolha? Como é que tu percebeu que esse era o jeito? Como é que a gente percebe que esse é o jeito de contar? Puxa, isso aí foi quase um mágico e foi a saída que eu encontrei para não fazer mais uma reportagem igual. Quer dizer, vai dizer, puxa, que vida miserável, os caras passam fome, vão lá caçar a caranguejo para sobreviver, etc. O que é isso? Já foi contado várias vezes. Eu comecei a pensar, eu fui viver a coisa, né? Aquela história, você tem que viver a história. Eu fui viver, enfiei o pé na lama, né, literalmente, e não só o pé, até a barriga, naquele tempo. Estava com uma fotógrafa maravilhosa chamada Maureen Bicilliat, que fez fotografia maravilhosa, que também estava com lama pelo pescoço para fazer as fotos dela. E aí, a certa altura, quando eu voltei, eu digo, como é, e agora? Porque é uma aldeia na Paraíba, no litoral da Paraíba, na região de Mangue, que as pessoas vivem só da caça ao caranguejo. Eles saem de manhã, voltam à tarde, depois levam para o mercado em João Pessoa, e etc. Então, eu digo, bom, o caranguejo não fala, o caranguejo não tem nenhuma maneira de se expressar, de protestar, etc. e tal. Mas ele deve ter sentimento, ele sente, ele está com a vida ameaçada, e o que uma criatura com vida ameaçada deve reagir? Não vamos falar em pensar, né? E foi assim que eu escrevi a matéria, era quase uma peça teatral, que era Homem Caranguejo. O homem dizia ou pensava uma coisa, o caranguejo reagia de outra. Não há ficção, a ficção apenas... Aí sim que se pode falar em reportagem com sentido literário, porque você se apropria de técnicas literárias, de linguagem literária, não linguagem polada, é bom que se diga isso, para contar. Então, os sujeitos iam pisando fundo, onde ele tinha um buraco de caranguejo na lama, ele pisava fundo, ia para frente, ia com uma distância assim, digamos, de 100 metros, aí ele voltava para o começo. Os caranguejos que estavam no buraco estavam aflitos para sair, estavam tentando sair, e nessa tentativa que você presume, você pode constatar, ele se cansava, ele ficava desesperado. Então eu conto isso. Tu descreve o comportamento, não é? Não tem nada de ficcional. Não é nenhuma, de observação. Né? Não é nenhuma mentira. Houve uma onda, e até hoje, nas faculdades de jornalismo, se fala que o novo jornalismo teria sido a grande influência dessa imprensa de textos, revistas de texto como Realidade, o Jornal da Tarde, etc. e tal. E eu contesto isso. Primeiro, acho que é uma visão colonizada, né? Porque nos Estados Unidos, nos anos 60, surgiu um movimento muito forte, mas antes dele, que tinha o Truman Capote, Norman Mailer, Gay Talese e vários outros, que usavam técnicas literárias no jornalismo, ou usavam técnicas de jornalística no romance, né? E aí, isso foi muito importante, mas não foi lá que surgiu. Foi aqui. Antes, em vários pontos, inclusive aqui, com o velho Joel Silveira, em 1945, etc. e tal. Então, esse negócio de novo jornalismo é macaqueação. Comportamento, política, economia, vida. Que tipo de matéria você gostava de fazer mais, ou isso não tinha importância alguma? Tinha muita importância, porque eu tinha uma tendência, que aliás até hoje tenho, em me envolver nas questões sociais, nos problemas humanos, né? Então, a maioria das minhas matérias sobre uma maratona de dança no carnaval aqui, que as pessoas dançavam 4 dias seguidos para ganhar prêmios, etc. Essa do caranguejo, o hospital psiquiátrico do Juqueri, aqui em São Paulo,
e várias outras que eram de problemas sociais. Essa é a minha motivação. Mas, no entanto, você pode, de repente, fazer matérias que não sejam nesse sentido. Adalho, é impossível, esse papo de repórter nosso aqui, que está muito bom, né? A gente não lembrar e falar de um episódio que foi muito importante na tua vida e na vida do país, como presidente do Sindicato dos Jornalistas, né? Na morte do Vladimir Herzog, né? E depois você virou deputado, você entrou na política, deputado federal. Foi um período da tua longa carreira que você não trabalhou como repórter. Eu queria que você falasse esse outro lado que não está nos livros, quer dizer, o que você sentiu quando você não estava nessa atividade que você gosta. É importante que se diga que era o mais importante líder sindical do jornalismo no Brasil, naquele período da ditadura, era o Audálio Dantas. Foi um divisor de águas entre a ditadura e depois a democracia brasileira. Então, eu queria que eu sei que é difícil resumir, mas dá uma de repórter aí e resume para nós. Bom, foram os dias mais, isso não tenho dúvida de dizer, foram os dias mais tensos, difíceis e de medo que eu já passei em toda a minha vida. Aproveito para dizer que a minha ida para a presidência do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo em 1975 foi um corte na minha vida de repórter. Eu fui porque achei que tinha compromissos com o país, né? Porque, naquele momento, ir para o Sindicato dos Jornalistas significava, ou qualquer outro sindicato, significava você contribuir na luta democrática, de resistência democrática. Foi por isso. Mas eu fui consciente de que eu ia encerrar praticamente a minha carreira. Então, quando se fala em 60 anos de reportagem, não é verdade. A minha vida de reportagem se encerrou em 1975, ou seja, 21 anos depois de eu começar na Folha, entendeu? E foi uma decisão muito difícil. Foi muito difícil, mas houve uma pressão muito grande, porque o pessoal vivia tentando, o sindicato estava na mão da direita, que era conivente com, não denunciava a morte de jornalista, esse tipo de coisa, e a pressão dos companheiros foi muito grande, porque eles achavam que devia ser uma pessoa que tivesse prestígio na profissão, não fosse marcada politicamente, né? Era o meu caso, uma pessoa de credibilidade, aquela coisa toda. E nessa história, lá vou eu, né? Vladimir Herzog, muita gente não sabe, estava sendo procurado pelos órgãos de repressão da ditadura militar como acusado de pertencer ao Partido Comunista. Foi preso no sábado de manhã, 25 de outubro de 1975, e no mesmo dia à tarde ele morreu no DOI-CODE, aqui perto do quartel do 2º Exército. Era uma dependência do 2º Exército. E o Sindicato dos Jornalistas, no dia seguinte, denunciou isso, porque outras dezenas de outras mortes tinham acontecido sem denúncia. E nós resolvemos, quando eu digo nós, é o grupo que estava lá. A categoria. Primeiro a diretoria do sindicato, depois a categoria. E denunciamos nos seguintes termos, que era muito ousado para a época. Responsabilizávamos as autoridades militares pela morte do Herzog, porque quem tem um preso sob a sua guarda, isso é um conceito universal, quem tem uma pessoa sob a guarda é responsável pela sua integridade física. Não tenho dúvida em dizer que a resistência democrática que acabou levando ao fim da ditadura nasceu dentro do Sindicato dos Jornalistas, naquele momento. Essa nota teve alguns jornais, nem todos publicaram, mas alguns publicaram. O Estadão publicou, que já estava sem. E tinha a imprensa alternativa também. E a imprensa alternativa. E o Jornal do Sindicato, Unidade. O Jornal do Sindicato, fizemos claro. uma edição do Unidade. A morte do Vlado fez com que alguns jornalistas tomassem vergonha e começassem a perder o medo. E alguns donos de jornais também. Nessa nota, nós fizemos uma coisa que foi importantíssima. Dissemos tudo o que tínhamos a dizer e, no final, convidamos para o enterro no dia seguinte. Então, ficamos com a testemunha, um morto como testemunha, praticamente 2 dias. Entendeu? E isso foi num crescendo. No culto, nós tivemos, então, uma semana depois, 8.000 pessoas, não couberam na catedral,
transbordaram para a praça. Em São Paulo. E aí começou, o marco inicial da queda da ditadura. Uma coisa que eu fico curiosa, Audálio, é por que só agora tu resolveu escrever sobre isso? E o que significa esse livro para ti? Porque eu acho que ele significa muitas coisas, né? Interessante isso, porque já se escreveram vários livros sobre o caso Herzog. E eu, desde o início, isso foi em 1975, desde o início eu penso em contar essa história. Porque o que me passou pela cabeça, que estava no centro, no olho do furacão, o que me passou pela cabeça? O medo de ser, como acontecia com qualquer um, né, de ser alcançado, de ser levado para uma das casas de tortura e de assassinatos, etc. e tal. Mas a coisa ainda, aquela história, há momentos em que o medo, ao ser enfrentado, mostra que você precisa ter coragem. É curioso, é uma contradição, né? É isso que aconteceu. Então eu fiquei com isso, mas ao mesmo tempo havia um bloqueio muito grande, um bloqueio psicológico muito grande. Pô, como é que eu vou contar essa história? Já foi contada, recontada, etc. Tal. Até que chegou o momento de dizer, eu vou contar, porque eu tenho a minha visão dessa história. Vou contar com outras palavras, ou então com outros aspectos que não são lá muito conhecidos. O livro não procura trazer novidades, mas contar do meu ponto de vista e do ponto de vista dos companheiros que estavam lá. Qual foi o fio condutor de Tanque d'Arca para cá para chegar a estar sentado aí com modalidade? Ao abraçar essa profissão, eu a entendi como sendo alguma coisa realmente fundamental de serviço público, né? Sempre achei isso. E isso me conduziu, esse fio condutor, inclusive me levou a posições importantes, né? Por exemplo, você acabou de falar, eu fui eleito deputado federal, mas com um dado fundamental, fui eleito deputado federal sem gastar um tostão, mesmo porque não tinha, mas aquilo que eu fui levado, fui conduzido, né? O pessoal, os companheiros jornalistas, os estudantes, enfim. Deputado federal pelo MDB. Pelo MDB. Mas depois eu ocupei cargos importantes, eu fui presidente da imprensa oficial aqui de São Paulo e saí em 86 para concorrer à Assembleia Constituinte. E eu fazia dobradinha com o Fernando Moraes, né? O Fernando Moraes era deputado estadual. Aí o Fernando Moraes resolveu ser candidato a deputado federal também. Então, nós dividimos os votos, mas não foi só isso, não. Tinha outra coisa. Aí, eleição já exigia dinheiro, né? Nesse momento, o Zé Serra era secretário de planejamento do governo de São Paulo, e ele tinha uma rede vastíssima de apoio no interior. Cidade onde eu tinha tido 9.000 votos, que era um milagre quase, aí, de repente, eu tive 800, 700, porque o dinheiro chegou, né? O dinheiro chegou. Mas isso, ao mesmo tempo, isso não me deu nenhuma frustração, porque eu acho que o que eu consegui fazer como deputado, eu acho que valeu a pena. Foi digamos, o final da luta de resistência, que depois veio a anistia, depois projetos que eu apresentei ou que participei deles, como o Conselho Nacional de Comunicação, que até hoje não está funcionando, etc. e tal. Eu quero agradecer a presença do Ricardo Couto, da Eliane Brum, nesses 2 programas do Jogo de Ideias, em homenagem ao Audálio Dantas. Obrigado, Audálio. Caramba, eu me senti aqui como cristão na arena e sem saber de onde partem os leões. Acho que a gente aplaudiu, Audálio, né? De pé, de pé.